Poder e autoridade pelo Espírito Santo. Meu Pai, estamos, Senhor, nesta campanha. Espírito Santo de Deus, como Jesus, nós necessitamos dia após dia nos alicerçarmos na Tua palavra, Pai, porque sabemos que os dias são maus. Oh, meu Deus, aleluia. Não é tempo, Pai, de nós ficarmos, Jesus, oh Senhor, brincando na Tua presença. Jesus, quantos, Senhor, quantos brincando, Pai, na Tua presença, Espírito Santo. Jesus, mas ainda existe um povo sério, um povo que te busca em espírito e verdade, um povo, Jesus, Senhor, que ama a Tua palavra, ama a verdade que é a Tua palavra. Oh, meu Deus, aleluia. Oh, Espírito Santo, eis aqui, Jesus, eis aqui Teu servo, usa ele, Pai, conforme a excelência de Sua vontade, meu Deus. Oh, meu Pai, Jesus, assim, Pai, oramos, assim nós, Senhor, te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Vamos receber, em nome de Jesus, o servo de Deus, com palmas que exaltam. Glória a Jesus. Saúde, irmão, da paz do Senhor. Amém, meus irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que nos concede essa rica e abundante oportunidade de estarmos uma vez mais na presença dele, né? Eu vim com a minha esposa mais uma vez, né? Diaconisa Natália, juntamente com minha filha Júlia, e esse casal abençoado aí que congrega conosco, irmã Natália, irmão Robert, né? Hoje nós estamos localizados, outrora nós estávamos localizados no Poço Largo, né? 118, ali no Sapê. Aí agora, pela misericórdia de Deus, conseguimos um imóvel, né? E estamos localizados lá na rua Ludovico o quê? Rosa, né? Né, Rosa? Ludovico Rosa, lá dentro do Maceió, número 105. Né, meus irmãos? Os dias de culto lá, os dias de culto são terça, né? Que é oração, doutrina, né? Também a sexta-feira, sábado à tarde, a hora nona, e também no domingo, escola bíblica dominical, e à noite um culto de adoração ao Senhor. Meu pastor, pastor José Francisco, né? Trago um abraço dele para o pastor Charles, em nome de Jesus Cristo, né? Qual ele me deu a liberdade para estar aqui, em nome de Jesus Cristo, para transmitir aos irmãos a palavra do Senhor, né? Porque a Bíblia diz em João capítulo 5, verso 39, Jesus disse: lê a palavra, meditar nela e examinar, porque nela está a vida eterna e elas testificam acerca de Jesus. O salmista Davi, ele disse que ele entraria na casa de Deus com um propósito, para contemplar a beleza do Senhor e também para aprender no seu santuário. Eu entendo, meus irmãos, que toda pregação ela tem que ser um ensino. Você não tem que sair daqui sem perspectiva de vida. Você não tem que sair da casa de Deus ao ouvir uma mensagem com sua mente embaralhada. Você não tem que sair da casa de Deus ao ouvir uma mensagem sem saber o que vai fazer e sem entender nada. Não, a palavra de Deus ela é simples. E se o homem ele estiver no Espírito, ele transmite ela do jeito que está. Amém, meus irmãos? Eu quero nesta noite, em nome de Jesus Cristo, poder transmitir aos irmãos um estudo acerca desta igreja chamada Esmirna, a qual me foi dada para mim estar pregando acerca dela. Amém, meus irmãos? Eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias em Apocalipse capítulo 2, verso 8. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe o pastor Charles, a sua família, a senhora, a sua esposa,
seus obreiros, em nome de Jesus Cristo, essa localidade, essa vizinhança, em nome de Jesus Cristo. Abençoe cada irmão que está presente aqui nesta noite. E que Deus possa estar, em nome de Jesus Cristo, no momento que você está aqui buscando a face do Senhor, que Deus possa estar visitando o seu lar, com cura, com libertação, com restauração, em nome de Jesus Cristo. Todos acharam aí? Amém. Apocalipse capítulo 2, verso 8 até 11, que diz assim, ó: ao anjo à igreja em Esmirna escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Conheço as tuas obras e tribulação, e pobreza, mas tu és, e a blasfêmia dos que dizem ser judeus, e não são, mas são da sinagoga do nada temais das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Portanto, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Pode tomar assento em nome de Jesus Cristo. Deus seja louvado. Que Deus receba os seus aplausos em nome de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Obrigado. Quero iniciar, irmãos, em nome de Jesus Cristo, está passando algumas informações aos irmãos acerca desse autor chamado João, que escreveu este livro. Amém, meus irmãos? Quem foi João? João foi um dos apóstolos escolhidos por Jesus. E ele era também tido como aquele a qual Jesus amava, que sempre estava com sua cabeça reclinada ao seio de Jesus. João, ele é autor de 5 obras. Um evangelho que leva o seu nome. Amém? Também 3 epístolas. A epístola de 1º, 2º e 3º João. Que também o livro ao qual nós estamos agora com ele aberto para tratar acerca desta igreja Esmirna. João, ele escreveu essa carta, este livro e os demais cerca de 81 a 96 depois de Cristo. Ele foi o único apóstolo que não foi morto por ninguém. Foi o único apóstolo que morreu de morte natural, morreu de velhice. Amém, meus irmãos? Ele foi exilado numa ilha chamada Patmos por um imperador chamado Domiciano. E quem foi esse imperador? Esse imperador, ele ocupou o trono após a morte de Vespasiano, outro imperador. E nenhum dos imperadores que antecederam Domiciano foi tão ruim e perverso como esse. Esse homem chamado Domiciano, foi ele que matou Pedro. Amém, meus irmãos? Amém. Ele prendeu Pedro e o matou. Esse Domiciano, ele matou o pastor dessa igreja em Esmirna, chamado Policarpo. Porque esse imperador, ele mandou edificar nessa cidade em Esmirna um templo para César. Para César, que era o que dominava Roma, para todo mundo adorar
daquele templo. E esse pastor, chamado Policarpo, foi levado para ser interrogado e pressionado a entrar naquele templo com a sua igreja para adorar César. E ele falou: de maneira nenhuma. E soltaram ele. Depois o pegaram novamente. E quando pegaram, pressionaram ele e falaram: se você não parar de pregar Jesus, nós vamos te matar. E ele falou assim: ó, então vocês vão ter que me matar, porque abrir mão de Jesus eu não abro não. E pegaram aquele homem, tá bom, então assim será feito. Pegaram aquele homem, irmãos, amarraram ele numa estaca no meio da praça, botaram um monte de galho embaixo, jogaram óleo sobre ele, óleo de baleia. E ali, irmãos, falaram com ele: olha, você tem a oportunidade de blasfemar e abandonar esse Cristo que você está pregando, ou senão nós vamos acender a fogueira. Ele falou assim: eu tenho 86 anos. E durante esses 86 anos, esse homem chamado Jesus, que vocês querem que eu blasfeme e negue ele nunca me fez mal algum. Porque eu irei blasfemar contra ele? E eles falaram assim: então nós vamos acender a fogueira. A ele: vocês estão demorando demais, porque eu já logo quero encontrar com meu Deus. Aleluia! Acenda logo. Irmãos, se você queima o seu dedo com um palito de fósforo, meu Deus, queima demais, na verdade. Aí você imagina quando acender a fogueira, aquele homem amarrado, e você não ouvia os gritos dele de socorro, de desespero, não. A história conta que ele glorificava a Deus. Aleluia! Oh, meu Deus, obrigado pelo tempo que o Senhor me deu para te servir. Aleluia! Irmão, a igreja contemplando ele sendo queimado. Os irmãos ali de Esmina vendo o seu pastor sendo queimado em praça pública por não negar Jesus. Aleluia! Será se fosse hoje, o que aquelas ovelhas fariam? Eu vou meter o pé fora, vou vazar para outro lugar, talvez sim. Mas aquela igreja permaneceu de pé. E viram naquele homem uma fé inabalável. Amém, meus irmãos? Glória seja dada ao nome de Jesus. Esse imperador foi o imperador que mais perseguiu a igreja de Cristo. Ele mandava os soldados entrarem com machado dentro da casa dos crentes e picar os crentes, irmãos, a machadada. E depois pegarem os corpos e amarrarem em estacas pela cidade todinha. E quando chegar de noite, acender, tocar fogo naqueles corpos. E aquela cidade, diz os estudiosos, os historiadores, que aquela cidade parecia estar de manhã, porque os corpos dos cristãos que estavam acesos, sendo queimados, clareavam toda a cidade. Meu Deus. Irmãos, em um só dia, após a morte do pastor chamado Policarpo, esse imperador invadiu a casa dos cristãos e levou 1.500 crentes para o pico de um monte chamado Páramo. E levou para o pico daquela montanha, irmãos, e atirava os cristãos lá de cima. E eles batiam lá embaixo, no meio daqueles pedregais, espatifavam lá embaixo. E um só dia, ele conseguiu matar 1.500 crentes. Aí eu te pergunto, o restante que sobrou, negou Jesus ou ficou firme em Cristo Jesus? Ficaram firmes, irmãos. Ficaram firmes, irmãos, em Cristo Jesus. Aleluia. Eles não negaram a Cristo Jesus. João, ele foi exilado. Aleluia! Por esse homem chamado Domiciano.
numa ilha chamada Patmos, e foi deixado lá para morrer. Não fizeram nada com ele, deixaram ele lá para morrer. Essa história de caldeirão aí, isso aí é meio estranho, de jogar ele dentro de um caldeirão de azeite e deixar lá queimando, né? Mas não, irmão. As pessoas que eram contra o regime ali autoritário de César, de Roma, era levado para lá. Todos aqueles que se levantassem contra, era levado e colocado naquela ilha. E a ilha por si só já matava a pessoa ali. A ilha ficava distante de todas as cidades. Era uma ilha longínqua, porque até para a pessoa sair de lá e tentar chegar em alguma outra ilha a nado, ela já morria pelo meio do caminho. Já perderia o fôlego, cansaria e morria. Irmãos, aquela ilha era uma ilha vulcânica, e o tempo todo os vulcões entravam em erupção. E os vulcões cobriam aquela ilha, que ela ficava coberta de lava. E toda aquela pessoa que estivesse lá, de qualquer jeito ia morrer. Mas durante a ida de João para lá, o vulcão não entrou em erupção. Aleluia. O homem viveu naquela ilha, Deus sustentando aquele homem. O vulcão não entrou em erupção. E naquela ilha, o homem ainda escreveu 5 livros. Meu Deus! Livros proféticos, livros reveladores, livros, irmãos, de alerta ao povo de Deus e descrevendo a santidade, a pureza e a verdade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E por que João, ele foi levado para aquela ilha? Abre aí comigo, meus irmãos, Apocalipse 1:9. Olha aí por que esse homem foi levado para lá. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus, estava na ilha chamada Patmos por causa da e pelo testemunho de o imperador mandou ele para lá por causa da palavra de Deus e por causa pelo testemunho de Jesus Cristo. Olha, meus irmãos, é muito sério, não é verdade? É muito sério. Por isso que o apóstolo Pedro, na sua carta, em 1 Pedro capítulo 4, ele fala: que glória que há nisso, se alguém dizendo ser cristão, sofrer, padecer por ser ladrão, por ser mentiroso, por ser prostituto, por ser fornicador. Não há glória nenhuma nisso. Mas se padeço pela verdade do Evangelho, louvado seja o nome do Senhor. E esse homem, por causa da palavra de Deus e do testemunho que ele dava acerca do que Jesus tinha feito, ele foi exilado naquela ilha. O diabo fez de tudo para tentar fechar a boca dele, mas ele permaneceu firme, fez o que Deus mandou. Não sabia ele como aquelas cartas iam chegar na mão das pessoas, ia chegar até nós, mas Deus sabia. Ele tinha uma promessa sobre ele, que Jesus mesmo falou que eles iriam ser testemunhas dele ao receber o Espírito Santo, tanto na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Aleluia. E ele sabia: eu não sei como não, Senhor. Meu ministério chegar até aqui, não, Senhor, tem uma promessa sobre mim, é para ir até os confins da terra. Eu não sei como. A minha voz vai sair daqui escrita em um papel, mas eu sei que o Senhor tem poder para levar ela a qualquer lugar. E chegou até a mim e a você, meus irmãos. Deus, ele é poderoso para fazer além do que possamos pedir ou imaginar. Se ele tem uma promessa na tua vida, você pode estar em qualquer lugar, ela vai se cumprir. Ela vai se cumprir.
vai se cumprir. Aleluia, Jesus. Em nome de Jesus Cristo, meus irmãos. Lá, inspirado pelo Espírito Santo, João, ele escreveu este livro chamado Apocalipse. No verso 10 do capítulo 1, João, ele foi arrebatado no Espírito e ouviu uma voz que falava por detrás dele. No verso 11, João, ele descreve como que é essa pessoa que estava falando por trás dele. E essa voz a qual ele estava ouvindo falou com ele: olha aqui, João, eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou o primeiro, eu sou o derradeiro. E o que vês, escreve no livro e envia as 7 igrejas que estão na Ásia: a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, a igreja de Pérgamo, a igreja de Tiatira, a de Sarde, a de Filadélfia e a de Laodiceia. E João, quando ele ouviu isso, ele virou para trás para ver quem é que estava falando com ele. E quando ele virou para olhar, ele viu um semelhante ao Filho do Homem em pé no meio, entre 7 castiçais. E quando ele olhou e viu ele vestido da cabeça até o pé, uma roupa muito comprida, cingido pelos peitos com cinto de ouro. Seus cabelos da cabeça era como mais branco do que a lã, como neve, os seus olhos como chama de fogo, seus pés semelhante a latão reluzente, e como se tivesse sido refinado numa fornalha. A sua voz era como voz de muitas águas, e ele tinha na sua mão direita 7 estrelas. Diga comigo, ele estava em pé no meio dos 7 castiçais. Ele tinha na mão direita 7 estrelas. Ele estava em pé no meio dos 7 castiçais. Ele tinha na mão direita 7 estrelas. O que significa esses 7 castiçais? Verso 20. O mistério das 7 estrelas que vistes na minha destra, João, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os 7 anjos da igreja. E os 7 castiçais que você viu, João, são as 7 igrejas. Amém? Os 7 castiçais são as 7 igrejas. As 7 estrelas são os 7. E os anjos que estavam ali sendo representados eram os pastores. Um pastor de cada aí. Observa comigo que ele viu Jesus em pé no meio dos 7 castiçais. Jesus estava parado no meio das 7 igrejas. Aleluia. Glória. Com os pastores na sua mão direita. Meu Deus. Aí se você olhar aí, ó, no capítulo 2 de Apocalipse, João inicia escrevendo a sua carta às igrejas determinada por Jesus. E agora João, ele tem uma visão diferente da que ele teve no começo. Porque no começo ele viu Jesus parado em pé no meio das 7 igrejas, com os 7 pastores na mão. Agora, em Apocalipse capítulo 2, João, ele vê Jesus andando no meio da igreja com os 7 pastores na mão. Glória. Olha, com qual intenção, com qual propósito? Jesus andando com os 7 pastores na mão e ali no meio da igreja, ó. Olha aí, vocês estão vendo? Glória. Olha aí o estado que as ovelhas estão. Olha aí a minha igreja como está. Estou mostrando para vocês. E vocês estão na minha mão porque eu tenho autoridade. Tanto para manter vocês vivos quanto para matar. Meu Deus. Eu tenho autoridade tanto para dar a igreja na mão de vocês quanto para tirar. Eu tenho autoridade para guardar vocês
Eu tenho autoridade. E o diabo não pode tomar a igreja da mão de vocês. Glória! Exemplo esse é de Policarpo. O homem morreu, mas a igreja manteve de pé. Aleluia. Não é verdade, meus irmãos? Jesus começa a andar no meio da igreja. E Jesus não só, ele mostrava ao pastor da igreja o estado que as igrejas se encontravam. Mas Jesus também, ele estava contemplando a vida de cada um membro que se encontrava dentro daquela igreja. Aleluia! Amém, meus irmãos? De cada membro. E Jesus, quando ele começa a levar os pastores andando dentro das igrejas, ele começa a mostrar o estado de cada uma. E João começa a escrever, descrevendo como que cada uma igreja se encontrava. Umas Jesus elogiou e outras Jesus condenou. Ele escreve a primeira carta à igreja de Éfeso. E a igreja de Éfeso, ele diz: eu conheço as tuas obras. Você pode observar que em todas as 7 cartas que são designadas igrejas, ele sempre fala: eu conheço as tuas obras. E no final de todas elas ele diz: aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ele descreve a igreja de Éfeso. É uma igreja que faz a obra, mas é uma igreja que faz a obra sem amor. É uma igreja que abandonou os verdadeiros princípios da primeira obra. Olha só, ele condenou isso. Uma igreja que faltava amor. Ele chega para a igreja de Pérgamo e ele fala que não se agradava das doutrinas que tinham dentro daquela igreja. Porque aquela igreja tinha a doutrina de Balaão e a doutrina dos Nicolaitas. A doutrina de Balaão: eu faço tudo por dinheiro. E a doutrina dos Nicolaitas: eu quero implantar a teologia do diabo no meio deles, para que eles possam andar como se fosse salvo, mas chegar no final de tudo serem condenados com o diabo para o inferno. Aleluia! Glória! Depois o Senhor ele mostra a igreja de Tiatira e ele condena aquela igreja que tolerava o pecado, aquela igreja que deixou subir no altar um demônio, e esse demônio que usava uma pessoa dentro da igreja e ensinava sensualidade, ocultismo e prostituição dentro da igreja. É esse demônio mesmo que nós temos visto por aí, dizendo: não tem nada a ver. Jesus bebeu vinho, ele transformado em vinho bebeu. Que isso? Se você for lá em casa, então você vai se assustar com a adega que eu tenho. Mas eu bebo socialmente. Eu bebo socialmente, não tem nada a ver não. Eu não saio na rua aí dando tapa na cara de ninguém, xingando ninguém, nem cobiçando a mulher de ninguém. Eu estou dentro de casa, no meu frigobar, assistindo um joguinho, abrindo uma raiva, uma escolzinha, bebendo um vinho tinto, seco ou suave. Estou ali no meu cantinho, batendo minha caipirinha e mandando para dentro. Irmãos, a Bíblia condena. Aleluia! O que a Bíblia condena está condenado. O que a Bíblia libera está liberado. E esse demônio, ele está dentro de muitas igrejas, ensinando o ocultismo. O que é ocultismo? Você primeiro, como é que você vai vencer a droga? A cocaína. Se você nunca provou a cocaína, para você vencer você tem que provar. Olha como é que o diabo é terrível. Esse demônio usava uma pessoa dentro da igreja com isso. Como é que você vai vencer a prostituição se você nunca se prostituiu? Você tem que provar primeiro, para depois você vencer aquilo que você provou. Está repreendido em nome de Jesus. Esse capeta do inferno, em nome de Jesus Cristo. E o Senhor condenou também a igreja de Sardes, que naquela igreja tinha falta de temor, santidade, e também tinha morte espiritual, ao ponto do Senhor falar para aquela igreja: olha aqui, tem alguns no meio de vocês
que ainda não se contaminaram com o mundo. E esses vão andar de branco comigo no último dia quando eu voltar. Glória! Aleluia. O Senhor também condenou a igreja de Laodiceia, o qual ele diz que aquela igreja era uma igreja cega, era uma igreja fria, era uma igreja morna, era uma igreja orgulhosa, egoísta, e que fazia a justiça com a própria mão, e não deixou Jesus fazer parte dela. A própria Bíblia diz que Jesus ficou do lado de fora batendo: deixa eu entrar, porque eu quero ceiar com vocês e vocês comigo. E ali eles não deixaram Jesus entrar. Jesus condenou essas igrejas, mas tem duas igrejas que Jesus elogia elas, não faz nenhuma crítica para elas: a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia. O Senhor elogia essas igrejas porque elas preservaram a palavra, preservaram a palavra do Senhor. Essa igreja em Esmirna, meus irmãos, essa cidade de Esmirna hoje é onde está localizada a Turquia. Tá? Essa cidade ali chamada Esmirna, na época, ela foi fundada 1000 anos antes de Cristo. Depois, 600 antes de Cristo, ela foi destruída pelos lídios. Eles destruíram aquela cidade, virou pó. Aí veio um homem chamado Isímico, e ele reconstruiu aquela cidade 200 anos antes de Cristo, e aquela cidade se tornou a cidade mais bela e produtiva da Ásia Menor. O povo daquela igreja, meus irmãos, que estavam ali em Esmirna, eles entenderam a mensagem de João, que quando João ele diz na sua carta à igreja de Esmirna, isso diz aquele, o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Eles entendiam muito bem esse linguajar de João, porque assim como aquela cidade ela foi destruída e foi reconstruída, assim também aquele povo, eles iriam sofrer, mas eles não iriam padecer. Eles iriam sofrer, irmãos, mas o Senhor ia renovar as forças deles. Aquela cidade ficava localizada a 50 quilômetros da cidade de Éfeso. E nessa cidade tinha o templo, ali que foi criado o templo para César, o templo para Zeus e o templo para uma deusa chamada Afrodite. E ali, irmãos, a igreja estava no meio de toda essa bagunça. A igreja estava no meio de toda essa bagunça, meus irmãos. A igreja, ela tinha para o seu pastor, o Policarpo, e ele deu um exemplo para aquela igreja: vocês permanecem firmes, passe o que passar, vocês não neguem ao Senhor, o vosso Deus. E ele morreu à vista de todos, e a igreja deu continuidade, sofrendo, muitos irmãos sendo mortos, jogados para ser comido por leões, jogados ali dentro de arenas, sendo pendurados, irmãos, acesos, pegando fogo. Imagina, famílias inteiras sendo jogadas no Coliseu, com leões que já estavam 7 dias sem comer nada, jogavam mulheres grávidas, crianças ali dentro, e era espedaçada pelos leões. E mesmo assim, aqueles que eram jogados lá é porque não negavam a Jesus, e era um atrás do outro, e eles ficavam indignados: será que ninguém vai negar? Que religião diabólica é essa? Que as pessoas creem tanto nesse Deus que ninguém largava mão dele. Essa é a fé, meus irmãos. Aleluia. Que move dentro de mim e de você. Glória a Deus. Que nós possamos passar o que passar. Aleluia. Nós não vamos abandonar esse Jesus de maneira nenhuma.
traduzido do grego para a nossa língua, significa mirra, meus irmãos. Mirra. E o que era mirra antigamente? Era usada para quê? Para perfume, amém? Quando os 3 magos foram lá entregar presente para Jesus, o que eles entregaram? Mirra, não é verdade? Aloes, né? E outras especiarias. Eles entregaram de presente para Jesus. Quando Jesus estava na cruz para ser crucificado, ali Jesus sendo crucificado, o que eles ofereceram para Jesus beber? Vinho e mirra. Por que vinho e mirra? O vinho misturado com a mirra, ele torna-se um calmante, um analgésico. Amém, meus irmãos? Se dessem para Jesus beber, na mesma hora, Jesus, ele iria ficar sem sentir dor nenhuma. Mas o propósito era: eu quero passar por tudo isso, sofrer as dores do pecado de vocês, para vocês valorizar o meu sacrifício, tá? E Jesus não aceitou, para que ele pudesse ali sofrer, sentindo dor. Por isso que Isaías, ele fala em Isaías 53, ele foi moído, humilhado, cuspido, castigado, teve morte de cruz, dolorosa. Amém, meus irmãos? E quando nós olhamos para a descrição desse nome chamado Esmirna, que traduzido é mirra, a gente vê que aquela igreja era uma igreja cheirosa, não é verdade? Era uma igreja cheirosa. Se você abrir a palavra em 2 Timóteo, capítulo 2, 2 Coríntios, capítulo 2, vocês vão ver que a igreja, que o apóstolo Paulo, ele fala que nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, que nós exalamos esse perfume por onde nós passamos. Amém, meus irmãos? Amém. Nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Aleluia. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 14, verso 15, diz assim: porque para Deus nós somos o bom perfume de Cristo, nós que somos salvos e não os que são perdidos. Amém? Nós que somos salvos, nós somos o bom perfume de Cristo. Por quê? Porque quem está no mundo, irmão, lambuzado no pecado, está fedendo, irmão, diante das narinas de Deus. Está fedendo, está catingando mesmo, né? Está catingando mesmo. Tem muita igreja, que a igreja somos nós, amém, meus irmãos? A igreja não é essa parede aqui não, isso aqui é a congregação, onde a igreja está localizada dentro dela, como diz lá em Romanos, capítulo 16, que a igreja que está dentro da casa de Áquila e Priscila, saudai-a, tá? Quando se fala igreja, a palavra igreja é tirado para fora, chamado ou convocado. Então nós somos a igreja de Cristo. E eu te pergunto, qual cheiro você está exalando? Qual cheiro, meu irmão? Aleluia! Uma certa feita, minha esposa, ela chegou dentro do ônibus, ao lado de uma moça, toda bem vestida, bonita, ataviada da cabeça até os pés. Minha esposa sentou do lado da mulher, a mulher estava fedendo a podre. A podre, meus irmãos. A podre. Um pastor amigo meu lá em Cordeiro, ele falou assim: André, você tem que se consagrar ao Senhor, a tal ponto de quando você chegar perto de um crente que está em pecado, você sente catinho de podre, porque o pecado ele fede a podre, é carne podre. E eu senti uma vez, meus irmãos, eu senti, falei, meu Deus do céu, esse rapaz
Um obreiro fedendo a podre, a catinha de podre. Espiritualmente ele não estava exalando o bom perfume de Cristo. Aleluia. E o Senhor que conhece a minha e a tua vida, o Senhor que sabe qual tipo de água nós somos, se somos água salgada ou doce, porque tem pessoas que jorram os dois tipos ao mesmo tempo, mas o Senhor não, Ele só quer que nós jorramos um tipo de água. Amém, meus irmãos? Que nós só sejamos uma só pessoa, que nós venhamos ter o mesmo caráter de quando nós estamos aqui reunidos louvando o nome do Senhor. Aleluia. E quando você sai para a tua casa, para o teu trabalho, em qualquer lugar que você estiver, tenha esse mesmo comportamento aqui. Não xinga, não amaldiçoa, não bebe, não fuma, não é verdade? Está dentro da igreja. Aleluia. Tenha esse mesmo comportamento quando sair daqui, em todo lugar onde você estiver. Porque a Bíblia diz: sede santo em toda a vossa maneira de viver. Em toda a vossa maneira de viver. E aquela igreja, ela foi elogiada pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque ela exalava o bom perfume de Cristo. Aleluia. O bom perfume de Cristo. Se você observar, meus irmãos, o Senhor, Ele fala: eu conheço as tuas obras. Eu conheço as tuas obras. Ele falou para todas aquelas igrejas, mas Ele falou para essa igreja aqui: eu conheço as tuas obras. Eu sei das aflições que vocês têm passado. Eu sei o que vocês têm suportado por causa do meu nome. E eu estou aprovando isso, eu estou com vocês nisso. Você não se preocupa não, porque eu sou o primeiro e o último. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu estou no meio de vocês. E como diz Salmo 46, quando o Senhor está no meio da cidade, ela não é abalada. Então, pelo Senhor estar no nosso meio, no meio da igreja que é fiel, no meio da igreja que é temente, no meio da igreja que é santa, no meio da igreja, irmãos, que exala o bom perfume de Cristo, pode soprar todo o vento que for, até os ventos ideológicos do diabo que estão perambulando aí fora, dentro dos congressos, para ser aprovado, para tentar denegrir a imagem da igreja e ferir as crianças e até mesmo as famílias. Mas a igreja não será abalada, porque o Senhor está no meio dela. Lembra-se quando Jesus estava lá no monte, em Marcos capítulo 6, os discípulos foram atravessar para o outro lado, e Jesus, observando ao longe, viu que o vento era contrário e estava levando eles para outro lado. Jesus vai andando sobre as águas e chega e entra dentro do barco, no meio deles, e fala: vento, acalma-te, mar, aquieta-te. E diz a palavra de Deus que na mesma hora houve uma grande bonança. Glória a Deus. Quando Jesus está no meio da igreja que é fiel, ela não é abalada, meus irmãos. Aleluia. Não é abalada, tá? E quando se fala: eu conheço as tuas obras, é verdade. Jesus sabe quem é, qual é a motivação do coração de cada um que está fazendo a obra na casa dele. Ele sabe. E ele sabe que tem muitas pessoas que fazem a obra com contenda. Ele sabe que tem pessoas que fazem a obra com ciúme. Ele sabe que tem pessoas que fazem a obra para se aparecer. Ele sabe, meus irmãos. E eu convido você a abrir aí em Tiago capítulo 3. Glória a Deus. Tiago capítulo 3. O Senhor sabe da intenção do coração de cada um, meus irmãos. Cada um. Tiago capítulo 3, verso 13. Olha o que diz aí, ó. Quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão e de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja e sentimento contencioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto,
mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito contencioso ou faccioso, aí há perturbação de toda a obra perversa. Olha só, meus irmãos. Amém? Então tem pessoas que fazem a obra de Deus com inveja. Tem pessoas que fazem a obra de Deus com o coração cheio de vanglória. Tem pessoas que fazem a obra de Deus com um coração faccioso, trazendo perturbação para a obra de Deus, andando como um animal. Isso é diabólico diante de Deus, que a Bíblia diz. Agora olha aí em Filipenses capítulo 2, verso 14. Volta um pouquinho aí, ó. Filipenses 2, 14. Diz assim, ó: fazei todas as coisas sem murmuração e contenda. O Senhor, a igreja que ele aprovou em Esmirna, era uma igreja que fazia tudo sem murmuração e contenda. Ele não queria ver as pessoas murmurando ou fazendo em contenda, meus irmãos. Não, ele gostava de ver a harmonia. Ele gostava de ver a comunhão. Ele gostava de ver a alegria dos irmãos, fazendo tudo em concordância na direção do Espírito Santo. Aleluia. E em Filipenses 2, 3, ele diz assim, ó: nada façais com contenda ou com vanglória, mas com humildade. Cada um considere ao outro superior a si mesmo. E eu te pergunto nessa noite: você considera o seu irmão superior a você? Aleluia. Você considera? E quando se diz que você considera o seu irmão superior a você, é como o pastor aqui, ó, ele considera você superior a ele, porque ele é mordomo. Ele está aqui para servir a vocês, não se diminuindo ao ponto de se colocar para ser humilhado por alguém. Não, ele se coloca como mordomo para a igreja. A igreja, meu irmão, ele é superior a mim, porque eu estou ali para servi-lo. Jesus demonstrou isso em João capítulo 13. Ele pegou uma toalha, uma bacia, dobrou seu joelho na frente de Pedro e pegou e começou a lavar o pé de Pedro. Pedro puxou o pé e falou assim: não, que isso? O Senhor lavar meu pé? De maneira nenhuma, Senhor. É eu que tenho que fazer isso com o Senhor. E Jesus falou assim: não, rapaz, estou aqui para cumprir a palavra. Glória! E uma certa feita, eles estavam discutindo entre eles quem era o maior, quem ia ser o maior lá em cima, quem ia poder ocupar até a cadeira central. E Jesus falou assim: rapaz, lá em cima, meu filho, sabe qual é a forma que enxerga lá? Lá o maior lá é menor. Glória. Aquele que aqui você acha que você tem que sentar e achar que você tem que ser servido. Não, lá em cima é diferente. Lá em cima você serve. Aleluia. Por isso que Jesus, ele sempre ensinou-nos a orar: Pai, faça a sua vontade na minha vida como é feita no céu. Porque quando nós oramos assim, pedimos para Deus fazer a vontade dele na minha vida como é feita no céu, eu não vou querer pisar em ninguém. Eu não vou querer ser mais do que ninguém. Eu vou querer servir o meu irmão, é limpar, lavar o pé do meu irmão, é ajudar o meu irmão. Aleluia. Em nome de Jesus, eu não vou querer de maneira nenhuma ser superior a ele em nada. E Jesus pegou aquela criança, chamou aquela criança: vem cá. E chamou os discípulos: vem aqui, faz uma roda em volta de mim. E botou aquela criança sentada no colo e falou assim: rapaz, vocês querem ser o maior mesmo? Então seja como essa criança aqui. Aleluia. Seja como essa criança aqui, se vocês querem ser grande mesmo. Aleluia. Se vocês querem se achar alguma coisa, seja como essa criança aqui. Seja como ela. Amém, meus irmãos? Olha a comparação.
Então, meus irmãos, na obra de Deus, eu não me acho tal. O Senhor conhece a intenção do meu coração. O Senhor conhece. Quando nós estamos sentados, quando você está sentado aí, e tem um irmão aqui, fazendo alguma coisa, e na intenção do teu coração, você pensa, se eu tivesse lá, eu faria melhor. O Senhor conhece a intenção do teu coração. Aleluia, Jesus. Não pensa dessa forma não, meu irmão. Não pensa não. Ah, se eu tivesse lá lá naquela situação lá, eu teria feito melhor aquele enfeite lá naquela festa. Eu teria enfeitado melhor. Aí eu teria colocado uns louvores melhor para ensaiar naquele congresso, naquela situação. Não pensa dessa forma não, meu irmão. Em nome de Jesus Cristo. Porque talvez tenha outra pessoa pensando o mesmo de você quando você também está fazendo. Mas isso não convém aos santos. Isso não convém à obra de Deus. O Senhor conhece a nossa obra. E Ele está andando no meio da igreja e vendo cada um como está, o estado de cada um, a situação de cada um. E Ele vai aplicar a sentença. Ele vai aplicar a sentença. O Senhor conhece a intenção do meu e do teu coração. Ele sabe como nós estamos fazendo a obra de Deus. Jeremias capítulo 48, verso 10. O Senhor não gosta de quem faz a obra dele relaxadamente. Meu Deus. Eu não gosto de quem faz a minha obra com relaxamento. Aleluia. Se vai ensaiar, ensaia no Espírito. Eita glória. Se vai limpar a igreja, limpa no Espírito. Porque não é a minha casa nem a tua casa, é a casa de Deus. Aleluia, Jesus. Vai tocar, toca no Espírito. Vai louvar, louva no Espírito. Glória a Deus. Vai orar, ora no Espírito. Vai pregar, prega no Espírito. Aleluia. Vai evangelizar, evangeliza no Espírito. Faça tudo no Espírito. Porque assim o Senhor não vai encontrar em mim e você o relaxamento da carne. Aleluia. Maravilha. O Senhor não vai encontrar em nós o relaxamento. Mas o Senhor odeia quem faz a obra dele com relaxamento. Tudo com correria. Já participei de Santa Ceia, que meu Deus do céu, meu irmão. Chegava na hora, uma correria, vai beber, vai beber, bora beber, vai, bebe. Tudo para terminar logo um negócio tão santo, simbolizando o corpo e o sangue de Cristo, irmãos. Eita Jesus. Porque enrolou tudo, não saiu como esperava, aí chega no final, pronto, vai, bebe logo, pode dar os dois de uma vez, faz uma oraçãozinha aí, vai, bora aí. Ô glória. Ah, meu Deus, está aqui o sangue, está aqui o pão, amém, obrigado, Senhor. E pronto, aí todo mundo come e bebe e acabou. Não, irmãos, tudo tem que ser feito com decência e ordem. Nós temos tempo suficiente se nós não nos embaraçarmos com as coisas dessa vida. Aleluia. Para estar fazendo as coisas de Deus com ordem e decência. Com decência e com ordem. Isso é relaxamento diante de Deus. Amém, meus irmãos? É relaxamento. O Senhor não se agrada. E o Senhor viu aquela obra que aquele povo estava fazendo. Mesmo sofrendo, o povo, ele não estava negando ao Senhor. Estava fazendo o que eles podiam e conseguiam fazer. Amém, meus irmãos? E olha que eles não estavam fazendo como a gente aqui não, hein? Você acha que a igreja lá estava como aqui agora? Sob pressão do império de Roma? Sob pressão do imperador? Mandando os caras saírem com machado procurando o crente pela rua para matar? Imagina! Subisse agora ali um monte de gente com fuzil ali, ó, vai lá, mata aqueles crentes todinhos. Quem ficaria, irmão? Se chegasse uma ordem e falava assim, eu não quero crente nenhum na rua, se tiver igreja aberta eu vou mandar fuzilar todo mundo, isso aqui, não sei o que lá. E os crentes mesmo assim, eu vou morrer, mas eu vou morrer com Jesus. O meu pastor morreu em praça pública não negando Jesus, eu vou temer? É ruim.
eu vou querer ir para o mesmo lugar que ele está. Aleluia. E iam para a casa de Deus assim mesmo. Isso mesmo padecendo perseguição, faziam a obra de Deus. E a Bíblia diz o que? O Senhor falou com eles: eu conheço as tuas obras e conheço as tuas tribulações. Olha aí. O Senhor conhece o que você está passando ali, meus irmãos? O Senhor conhece, tá? O Senhor sabe muito bem o que você está passando. Aleluia. Né? E o problema é que nós não podemos se deixar levar pelos problemas. Não deixa não. Não perca a tua fé em Cristo Jesus por causa dos problemas, não. Problema com o filho, problema com o esposo, problema com a esposa, problema com o genro, com nora, problema com o vizinho, problema com o pai, com a mãe. Não perca a tua fé, não. Em nome de Jesus Cristo, se mantém firme, constante, abundante na presença de Deus. Que assim como o Senhor em Êxodo capítulo 3, ele ouviu e viu o gemido do povo lá no Egito, na mão de Faraó. E o Senhor enviou um libertador. Ele vai fazer o mesmo pela tua casa, o mesmo pela tua vida. Ele vai enviar um libertador para te libertar de toda a tribulação que você está passando. Ele sabe muito bem como você tem sido ferido, ferida, atingido, machucado, torturado pelas situações adversas. E muitas das vezes isso é normal. A gente chegar a um ponto de sentar, botar a cabeça entre as pernas e falar: o que eu fiz para passar por isso? O que eu fiz para essa pessoa fazer isso comigo? O que eu fiz com essa pessoa? O que eu fiz, meu Deus, para padecer tanto essa situação? Mas Deus conhece, meu irmão. E vai chegar uma hora que tudo isso vai acabar. Aleluia. Salmo 34:19 diz: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas. De todas. Da mesma forma que veio, vai desaparecer tudinho. A vida do crente não é só luta, só batalha não, irmão. Vai vir um tempo de refrigério. Aquela igreja vivia embaixo de grande tribulação, mas a mirra misturada com o vinho, amém? Que o vinho na Bíblia simboliza alegria, e a mirra, o cheiro suave, misturado com o vinho, trazia, irmãos, alívio às dores das perseguições e das tribulações. Porque a mirra e o vinho, ele era como um bálsamo, era como um remédio, era como um calmante para acalmar a pessoa. Amém? E aquela igreja, ela conseguia caminhar, mesmo embaixo de aflição. Mas a mirra vinha com o vinho e produzia alegria e tranquilidade em seu coração para prosseguir. E o Senhor não só viu, não conhece suas obras, as tribulações daquela igreja, mas chegou para aquela igreja e falou assim: vocês estão se achando pobre, mas eu digo para vocês que vocês são ricos. Olha só, meus irmãos, uma igreja pobre fisicamente, dentro de uma cidade rica chamada Esmirna. Dentro de uma cidade rica. Mas Deus chegou e falou assim: vocês estão se achando pobre? Porque vocês não estão tendo acesso a toda essa riqueza que o mundo tem? Mas eu digo para vocês, vocês são ricos. E qual era a riqueza daquele povo? A imarcessível coroa de glória que estava para ser entregue para eles quando chegassem lá na glória. Eu te pergunto, vamos comparar um pouco o que tem aqui com o que tem lá? Lá em cima tem rua de ouro, irmão. Lá em cima tem mar de cristal. Lá em cima tem coroa de glória. Lá em cima, meus irmãos, tem galardão. Lá em cima tem paz real. Lá em cima, eu e você não vamos morrer nunca mais. Lá em cima, dores e aflições nunca vamos ter. Lá em cima, meus irmãos, nunca vamos chorar mais. E quando o Senhor mostrou para eles que essa riqueza que tem lá é superior à que tem aqui,
Eles se alegraram. Eles falaram: meu Deus, eu quero ir para lá mesmo, Senhor, receber minha coroa de glória. Maravilha. Eu quero ir. Aí o Senhor falou para eles: meu filho, mas para ir, você tem que permanecer firme, ser fiel até a morte. E aí sim eu vou te dar a coroa da vida. Ser fiel até a morte, e você vai receber a coroa da vida. Aleluia, Jesus. Eles eram ricos sim, irmãos, como diz Tiago 2,5. Ricos de fé. Eles eram ricos de fé. O que tinha reservado para eles, como diz em 1 Coríntios 2,9, é aquilo que nem olho viu, nem ouvido ouviu, que nunca subiu ao coração do homem. É o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Se você ama o Senhor, tem algo preparado para você. Se você ama o Senhor, tem algo especial preparado para você. Glória, glória a Deus. Maravilha. O Senhor, meus irmãos, mostrou para aquele povo que a riqueza da terra, ela não é nada comparada com o que tem lá. A nova Jerusalém que descerá do céu. Essa nova Jerusalém, meus irmãos, segundo os estudiosos, o cálculo dela, ela tem quase 3.000 quilômetros quadrados de extensão. Tem noção disso? Quase 3.000 quilômetros quadrados. Que maravilha, não é verdade? Imagina você morando lá, andando em rua de ouro, irmão. Hein? Não perca a tua fé não, em nome de Jesus Cristo, meus irmãos. Não perca não. Permanece firme, inabalável na presença do Senhor. Nós vivemos um tempo onde as pessoas estão se perdendo com as perdas, onde as pessoas estão abandonando Jesus por qualquer coisa. Você acha que depois que você levantou a mão para Jesus, você acha que vai ser mil maravilha? É ruim. O diabo vai vir com tudo para te botar lá fora de novo. Se for preciso, até dentro da igreja, ele poder usar alguém para tentar te machucar, ferir teu coração, para te jogar lá fora, ele vai fazer. Você está muito bem, está tudo tranquilo, está parecendo, não está acontecendo nada, daqui a pouco pronto, do nada vem um. E você não sabe por quê, meu Deus. Aí chega até o pastor, meu Deus do céu, pastor. Isso. Aí o pastor espiritual vai falar assim: meu filho, não olha para isso não, tá? Isso é diabo, isso é demônio, que está te usando, tá usando, como entrou em Pedro, para tentar parar o teu caminho. Mas assim como Jesus falou com aquele demônio que estava em Pedro: para trás de mim, Satanás, que só me serve de tropeço. Você diz também, meu filho, em nome de Jesus. Glória. Então, meu irmão, aonde você estiver, fica vigilante. O ambiente que você estiver, o diabo ele vai fazer de tudo para tentar penetrar nesse lugar, para tentar te machucar. Ele pode trazer até de fora e vir fingir ser um crente, ia chegar, demonstrar ser espiritual, chegar dentro da igreja e estar ali, ó, tranquilão. Aí daqui a pouco, pronto, chega para um, aí rapaz já falou um negócio de você, ó, falou que você isso. O quê? Falou? Falou. Aí quando vai ver, pronto, do nada aquela pessoa já vira a cara para você. E você não sabe nem porquê. E a pessoa também nem chega até você para perguntar o que está acontecendo. Se você falou aquilo mesmo para tirar a diferença e botar no prato limpo. Aí não, o diabo já semeou semente, porque ele sabe em quem ele vai jogar a sua semente. Ele conhece muito bem. Aí quando vai ver, pronto, a pessoa não está nem falando com você mais direito. Mas você, meu Deus do céu, fulano de tal está falando mais comigo? O que será que está acontecendo? Mas o diabo já jogou veneno lá, irmão. Aquele enviado de Satanás que veio com um sapatinho de lã, entrou no meio da igreja para querer tribular aquela pessoa que já veio do tráfico, que veio da prostituição, que veio da vida louca. O diabo não aceitou perder, então ele vai fazer de tudo para tribular essa pessoa, para essa pessoa voltar para lá. Vai fazer de tudo. Mas o que eu e você temos que fazer? O que nós temos que fazer, meus irmãos? Senhor, repreenda esse demônio em nome de Jesus Cristo. Onde está esse enviado de Satanás, meu Deus, que está espalhando essa contenda dentro da igreja? Revela ele.
Me dá autoridade para repreender esse demônio. Em nome de Jesus. E o Senhor revela. O Senhor revela. Quando você muito menos espera, a oração está comendo solta ali. Daqui a pouco você ouve aquele grito. Está lá aquela pessoa que você nem esperava que ia cair endemoniada, caiu. Aí Deus revela, vai lá e afasta do capeta aí. O espírito de fofoca, de contenda que estava no meio da igreja aí. Olha aí, ó. Aleluia. O Senhor, Ele vai revelar a face desse cão. Aleluia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Não aceite esse demônio manipular a tua mente, não, irmão. Não aceite, não, em nome de Jesus. Quando ele chegar perto de você, jogar o veneno e querer colocar você contra outro irmão, sai fora desse capeta do inferno. Sai fora desse demônio do inferno. Em nome de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Você não vê Judas, meus irmãos? Jesus mandou todo mundo, gente, vai lá, eu dou autoridade a vocês para expulsar demônio e tudo. Judas estava junto, foi lá, expulsou o demônio e voltou rindo. Olha só, Judas curou enfermo, fez milagre através do nome de Jesus. Mas o que aconteceu com Judas, meus irmãos? O bicho estava só em volta dele, ó, só se andando, só se andando, só se andando, só se andando. E Judas era assim. Na mesma hora que ele era crente, daqui a pouco ele mudava. Pronto, pum. Eu já lidei com pessoas assim já. E até hoje eu lido. Tem pessoas que estão assim muito bem assim. E do nada a pessoa, ela regala o olho e fica assim, ó. O capeta entra dentro dela. Do nada a pessoa entra num transe espiritual e fica assim, ó. E se você não tiver ligado, meu irmão, eu já sentei uma vez com um homem que era esposo da tia da minha esposa. E ali aquele homem conversando normal com a gente, daqui a pouco o olho dele virou e ele conversando normal com a gente, a voz dele mudou. A voz dele engrossou, começou a falar alto e grosso e o olho dele virou. Daqui a pouco eu senti a presença do capeta através dele, irmãos. Juntinho com a gente conversando ali. E ele virou e falou assim, vocês sabem quem está aqui? Falando com vocês? Conversando com vocês? Falei, está repreendido em nome de Jesus, Satanás. Está repreendido em nome de Jesus Cristo. Aí pronto, do nada o olho dele voltava normal e ele voltava ao mesmo assunto que a gente tinha parado. Conversando, eu, o tio da minha esposa, junto com ele conversando. Do nada, aí voltava assim, o capeta saía. Daqui a pouco o bicho voltava de novo. Talvez você tenha alguém no meio da tua família ou na tua vizinhança, no teu trabalho, que age dessa forma assim. Repreenda que é demônio. A casa, a porta está aberta, o bicho entra e sai o tempo todo. O bicho entra e sai o tempo todo. Em Judas era assim. O tempo todo o bicho entrava e saía em Judas. Judas estava muito bem expulsando o demônio. Mas daqui a pouco o capeta entrava dentro de Judas e falava assim, vai lá no dízimo, na oferta e rouba. Para chegar, para que todo mundo venha passar fome e morrer pelo meio do caminho. Aí ela roubava. Aí quando Jesus falava assim, gente, vai lá, compra lá um negocinho lá para a gente comer. Aí pronto. Aí os irmãos falavam assim, não tem nada, Jesus. Não tem mais nada aqui não. Mas não tem nada, meus filhos. Não, não tem nada não. Quem tinha roubado, irmão? O capeta que estava entrando em Judas. O demônio estava entrando em Judas. Tá? Demônio. Então cuidado em nome de Jesus Cristo, meus irmãos. E aqui eu finalizo com uma palavra no verso 10, que diz assim, ó, nada temais das coisas que vocês vão de padecer. Nada temais. Aqueles irmãos ali sofreram bastante com as coisas que eles passaram. Mortes sobre morte. Imagina a família inteira sendo levada para o pico de uma montanha, sendo jogada lá de cima. E todo mundo vendo, não adiantava ninguém gritar, pedir, por favor, por favor. Aí muitas das vezes no tráfico de droga, quando a pessoa está sendo levada para o tribunal do tráfico, um pastor chega e fala assim, gente, não faça isso não, em nome de Jesus Cristo. Por favor, o traficante até libera. Vai lá, mas eu não quero ver esse vagabundo mais aí andando perambulando por aí não. Se você for sair daqui, vai para a igreja. Se eu te pegar fora da igreja, eu te pego. Assim a pessoa liberta, mas lá não.
Não adiantava choro, não adiantava pedir por favor, não adiantava gritar, não adiantava as crianças chorarem. Não. Eles tinham prazer de ver as crianças, deixar as crianças sozinhas e levar os pais para matar, para as crianças morrer de fome sozinhas em órfãos, irmãos. Terrível, tá? Terrível. Mas o Senhor falou para eles: não temas as coisas que vocês vão de padecer, porque no meio de vocês tem muitos que se dizem ser e não são, mas pertencem à igreja do diabo. E eles vão ser usados para levar alguns de vocês a serem presos. Olha só, meus irmãos. A gente não vê aí, ó, partido político. Quantos pastores, até da Assembleia de Deus, que saíram do lado da verdade, passaram para o lado da mentira, e que hoje estão ajudando a prender pessoas inocentes, que estão lá, ó, assinando lá, ó, para aprovar leis injustas, leis diabólicas. Homens de Deus que se diziam ser uma coisa e que depois viraram outra, e ajudaram a prejudicar a vida de muitas pessoas. Então, meus irmãos, não temas o que você pode passar, tá bom? Não temas o que você pode passar enquanto você estiver aqui nessa terra. Não tema não, em nome de Jesus Cristo. Olha para Jesus, tá? E as coisas, o negócio é muito estranho. Tem vezes que você está muito bem, está tudo tranquilo, daqui a pouco o vento sopra do nada, meu irmão. Meu Deus do céu, o filho do nada vira a cabeça. Não é verdade? E hoje o que mais tem é pais sofrendo com filhos. O que mais tem? Principalmente crentes. Porque os do mundo não. Deixa pra lá. Deixou, tá bagunçado, não tá nem aí não. Se o filho vai, dorme na casa do coleguinha, isso aqui não tô nem aí não, irmão. Mas os pais dos crentes não, eles impõem limites. Não, você não é nada, não vai para aquele lugar não. Não, você não pode fazer, não dá com aquela pessoa de maneira nenhuma. Aí o diabo vai, perturba para trazer perturbação para dentro de casa. Mas em nome de Jesus Cristo, assim como aquela mulher saiu da casa dela e deixou a filha dela amarrada lá, endemoniada, e foi até Jesus pedir ajuda, falou: Senhor, já passou do limite, ó. Já passou do limite. Já está fora do meu alcance. Resolve para mim. Vai lá na minha casa resolver com a situação lá. Está me trazendo perturbação. Está endemoniado. Está perturbando todo mundo. Está me tirando o sono. Está me tirando a paz. Eu já estou até com problema de pressão, Senhor. Resolve para mim. Aleluia. E Jesus vira para aquela mulher e fala assim: minha filha, não pode deixar. Que bom que você veio me procurar. Pode voltar para casa que eu já mandei aquele capeta embora do lombo daquela menina. Aleluia. Você pode voltar para casa que eu já mandei aquele capeta embora do lombo daquele garoto. Glória. Pode ir embora para casa. Que vai para o tráfico o quê? Não vai para tráfico nenhum, não vai para bagunça nenhuma não. Pode deixar que eu boto em casa. Pode deixar comigo. Deixa que eu resolvo para você. Aí quando vai ver, pronto. Tá lá passando mal. Mãe, pai, é assim mesmo. Eu sei que eu passei, eu e minha esposa, entendeu? Eu e minha esposa passamos. Na hora, pronto, cadê os coleguinhas? Cadê os amiguinhos? Né? Aí o Senhor vai e bota na moenda, vai lá e aperta mesmo. Bota e aperta mesmo. Aí quem procura? A mãe. Aí vai chorando: mãe, a minha ajuda vai fazer o quê? É assim mesmo que funciona. Tá? Aí reconhece quem verdadeiramente tem que honrar e dar valor. Tá? Em nome de Jesus Cristo. Então, meus irmãos, a Bíblia diz que eles iam passar uma tribulação de 10 dias. E isso trazendo para a nossa vida também. Nós estamos aqui nessa terra, mas essa tribulação aqui não vai durar para sempre, porque o nosso Senhor vem aí. Tá? O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele está vindo aí. E assim como não durou muito tempo lá para eles, assim também deu um tempo determinado para essa tribulação que nós estamos passando aqui na terra durar. Mas o que você tem que fazer? Temos que ficar embaixo dos esconderijos do Altíssimo. Tá? Não deixe de vir para a casa do Senhor, não. Não deixe de buscar a face do Senhor, não. Fica firme com Jesus. Se não está bom,
Está passando problema? Irmão, isso não é vergonha não, irmão. Não é vergonha não. Quantas ajudas eu já pedi, meu Deus do céu, de chegar, pronto, por favor, me ajude em oração, vamos lá em casa lá orar por mim, por favor, irmão, em nome de Jesus Cristo. Pastor, pode ir lá em casa orar por mim, não, pastor, para minha família, pastor, né? Não é vergonha não chegar e chamar, vamos lá em casa, pastor, o negócio está estranho lá, em nome de Jesus Cristo, por favor, ora lá em casa lá, em nome de Jesus. O pastor vai lá, se não tiver como ir, aí envia o representante e chega lá, bate o pé, o capeta sai fora. E aquela noite atribulada, aquele desejo de suicídio vai embora, né? Aquele desânimo terrível, que tem pessoas que vão desanimando espiritualmente quando vai ver, o diabo ele consegue botar uma forca na pessoa, a pessoa vai ficando dentro de casa, vai ficando. Aí as séries do Netflix, vai prendendo ela, vai prendendo. Quando vai ver, sumiu da igreja. Aí o pastor liga, talvez, liga. Cadê o irmão? Cadê a irmã? Cadê aquele senhor? Cadê aquela senhora? Cadê aquele jovem? Meu Deus, sumiu. E aí liga. O número sempre dá. Sumiu. Irmãos, o diabo, sabe o que o diabo sempre vai fazer? Tentar distanciar você de quem é espiritual. Aleluia. O diabo sempre vai tentar distanciar você de quem é espiritual, de quem busca Deus, de quem está na casa de Deus, de quem está jejuando, de quem está orando, de quem está lendo a Bíblia. O diabo sempre vai fazer isso, sempre vai. E quando isso acontece, é um perigo muito grande. Tá? Em nome de Jesus Cristo, vamos unir as forças, ajudar um ao outro, como essa igreja fez aqui, ó. Tá? Ela tinha amor, tinha comunhão, e eles estavam firmes ali, um junto com o outro. Aleluia. O Senhor Jesus Cristo está andando no meio da igreja. Ele está aprovando e reprovando a atitude de muitos crentes. E eu não quero estar no meio daqueles que são reprovados, não. Você quer? Eu não quero, não. Chegar depois e falar como o Senhor falou no final dessa carta aqui, ó. Por vocês serem fiel a mim, vocês não vão provar o dano da segunda morte, que é pro lago de fogo e enxofre. Vocês não vão, porque vocês são fiéis a mim. Vocês são fiéis a mim. Vocês fazem a obra com diligência, com respeito, com santidade, com temor. Vocês amam o seu irmão. Você dá a mão para o teu irmão. Você ajuda o seu irmão a levantar. Então eu estou junto com você. Eu estou aprovando a sua atitude. Porque o oposto disso é a figura do diabo. O diabo é faccioso. O diabo quer matar o irmão, ao invés de ajudar o irmão. O diabo quer prejudicar o irmão, quer denegrir a imagem do irmão. Mas vocês são diferentes. Mas vocês têm meu espírito e andam no temor do Senhor. Vocês agem diferente. Ao invés de matar, vocês dão vida. Amém, meus irmãos? Então fique com esta palavra. E que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo a sua vida, a sua casa, a sua família. Em nome de Jesus. Saia com essa reflexão. Onde eu estou, os olhos de Deus estão sobre mim. Onde eu estou, os olhos de Deus estão sobre mim. O que eu estou fazendo, os olhos de Deus estão sobre mim. Tenha temor nisso, irmão. Se você teme a Deus em oculto, quando você entrar para dentro dessas portas aqui, você está com o coração limpo para adorar a Deus. E nada te condena. Amém? Eu agradeço a minha rica oportunidade, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Esse momento, quero chamar minha esposa aqui para ela estar levantando um clamor. Em nome de Jesus, meus irmãos. Aleluia. Você que está enfermo ou doente, para Deus nada é impossível. Amém? Glória a Deus. Você está enfermo, você está doente, você está se sentindo atribulado, você sente que tem algo te prendendo, você sente que tem uma batalha espiritual na tua vida, um desânimo terrível,
uma coisa estranha demais acontecendo em você. Tá? Que quando você consegue ter ânimo para tudo, para ir para qualquer lugar, para shopping, para todo lugar. Mas quando é para vir para a igreja, meu Deus do céu, parece que quando você levanta tem um peso, um saco de cimento nas suas costas. Parece que as suas pernas estão amarradas. Se você sente isso, vem aqui à frente. Tá? Em nome de Jesus Cristo. Para que Deus venha renovar suas forças. Em nome de Jesus Cristo, amém? Ela vai estar orando aqui, em nome de Jesus Cristo, por pessoas enfermas, por pessoas doentes, pessoas atribuladas, tá? Se talvez você está num estágio de depressão, esse demônio vai cair por terra em nome de Jesus Cristo, tá? Má circulação sanguínea, sentindo dores pelo corpo, tontura, falta de ar, tá? Dor no coração, as fisgadas estranhas. Vem aqui à frente em nome de Jesus Cristo. O Senhor vai te libertar desse mal. Se você tem alguém na tua casa que está passando um problema, que está, o seu marido talvez está sentindo alguma coisa, ou é atribulado,